Fabrício Bruno, nova contratação do Mengão, chegando aí, vindo do Red Bull Bragantino. Miramos no Léo Ortiz, acertamos Fabrício Bruno. Temos até, fiz essa imagenzinha aí que mandaram mais cedo aí pra gente lá, eu só dei uma melhoradinha nela, alguns números na comparação com o Gustavo Henrique, passes decisivos por jogo, os dois têm números iguais, a eficácia, o percentual do Gustavo Henrique é 1% maior, mas ele tem uma eficácia menor por jogo, passes no próprio campo, Fabrício Bruno tem mais, passe do meio campo adversário, o Gustavo Henrique tem um pouquinho mais. Bolas longas, o Fabrício Bruno tem mais, praticamente o dobro, mais do que o dobro, na verdade. E lançamentos certeiros, o Fabrício Bruno também leva melhor. Talvez seja por isso que chamou a atenção esta contratação, né, ô Perrotinha? Porque jogar, às vezes, contra uma equipe muito fechada, como você fez a pergunta para o Castanha, outra alternativa são essas viradas de jogo, que inclusive o Andréas fez muito ontem. Só que o Flamengo não estava sendo muito efetivo na partida, né? Pois é, Cleitinho. Muita gente falando, né, sobre a questão de ter mirado no Léo Ortiz e ter acertado no Fabrício Bruno. E o que eu estou achando muito curioso que é o seguinte: a gente vem pesquisando e vendo os números do Fabrício Bruno, você trouxe aí alguns números. Agora, há 50 minutos atrás, um canal do Twitter chamado DataFlaFoot, @ DataFlaFoot, fez um levantamento completo sobre os números do Fabrício Bruno em comparação a todos os zagueiros do Flamengo. E praticamente, eu diria para vocês, eu não vou aqui passar quesito por quesito, porque senão eu vou alugar mais 1h40 de programa e vocês vão reclamar. Mas assim, eu diria para vocês que em 90% dos quesitos, pelo menos, o Fabrício Bruno está equiparado a Rodrigo Caio e Davi Luiz, e aí a comparação, inclusive, se dá desde 2019, tá? Ano a ano, em termos de números, com relação a cada um dos quesitos. E também, quando, óbvio, o Davi Luiz não estava no Flamengo, foi comparado aos outros zagueiros que estavam, tá? O que acontece? A cada momento que vai passando, vem me passando uma impressão de que os números e o potencial do Fabrício Bruno são positivos. E que talvez a gente acabe... Posso estar falando besteira, tá? Eu queria chamar a atenção para isso. Mas que é engraçado e vem chamando a atenção o fato, sem dúvida alguma, de que mirar no Léo Ortiz não é errado, seria absolutamente correto, mas não é dizer que errou ao contratar o Fabrício Bruno. Por que eu digo isso? Porque, cara, em termos estatísticos, o cara vai muito bem e tem números muito, muito interessantes. O que a gente precisa ver para um jogador de 25 anos, um jogador já de idade baixa, mas que já tem alguma experiência no futebol, para um jogador que teve passagem, né, ele foi revelado pelo Cruzeiro, teve passagem aí pelo Bragantino, e agora chega a um clube absolutamente de massa, num momento de absoluta pressão. O Flamengo não fez uma temporada boa em 2021, o que obriga o Flamengo, e a torcida do Flamengo principalmente, como se viu e como se está vendo desde ontem, a uma pressão já um pouco. A panela está quente. O cara chega num momento muito decisivo e que vai precisar entregar trabalho, vai precisar entregar performance. Se for pelos números, não está me parecendo que foi uma contratação errada. O que me chama a atenção por outro lado? O discurso de Marcos Braz, Bruno Spindel e o departamento de futebol em coletivas. Nós contrataremos aqueles jogadores que virão para não compor o elenco, mas sim serem titulares, jogadores inquestionáveis. Fabrício Bruno, por mais que tenha, a cada momento a gente vem vendo números interessantes, potencial, é um jogador que você vislumbra a contratação e fala assim, tá aí, baita zagueiro, ótima contratação. Esse cara vem para disputar a titularidade de zagueiro do Flamengo? Creio que ninguém aqui, nem eu, nem o Castanha, nem o Cleitinho, nem você que está do outro lado da tela, estão dizendo isso. Me parece muito mais uma contratação para compor elenco. Ué, mas isso não é exatamente o contrário do que o Marcos Braz falou nas duas últimas coletivas? Ué, isso me chama a atenção. Esperava uma contratação
principalmente para essa parte de zagueiros, que fosse de peso. A gente hoje está sob risco por conta da parte física do Rodrigo Caio. A gente tem um Davi Luiz que, male vai chegar até o fim do ano. Sim, temos ele por toda a temporada, mas, como a gente vê, já na pré-temporada não está atuando, até agora não atuou, né? Então, fisicamente, também leva um ponto de interrogação. A gente tem Gustavo Henrique e Léo Pereira, que são zagueiros totalmente questionáveis, e a gente tem zagueiros oriundos da base. Eu sempre falo oriundos, eu estou em raiva, porque já me chamaram a atenção para parar de falar oriundos, bosta. O Cleiton e o Noga, que são zagueiros que têm potencial, mas são zagueiros que são da base e que, poxa, obviamente, precisam desse processo de lapidação, precisam desse processo de desenvolvimento do futebol deles. Não vão ser titulares. Então, o Fabrício Bruno é a solução? Fiquei me perguntando isso, mas ao mesmo tempo que eu estou falando, mostrei dois lados. Um olhando os dados, me parece um bom jogador e que tem potencial. Mas, por outro lado, dizia-se que iria contratar um cara inquestionável. Cadê esse cara inquestionável? O Fabrício Bruno é? Eu deixo esse ponto de interrogação para todo mundo aí responder. Assim, minha opinião, baseada nessa pergunta, rapidinho, Perrotinho, é que o Flamengo jogando nessa linha de 3 zagueiros, mesmo que o Felipe Luiz jogue pela esquerda, em alguns jogos ele não vai jogar. Até porque o próprio Felipe Luiz não vai aguentar toda a temporada e o René não vai fazer aquela posição. Ele não tem cacuete nem competência para assumir aquela posição. Ele não é inquestionável, mas acho que o Fabrício Bruno vai vir para brigar por vaga para jogar de titular ao lado do Davi Luiz nesse primeiro momento que o Rodrigo Caio está fora. Eu acho que é uma contratação para ser titular nesse momento, baseado no que a gente tem dos dois jogadores que possuem características não tão parecidas com o que talvez o próprio Paulo Souza imagina, que é esse jogador com bom passe, essa quebra de linhas, porque analisando os números, ele tem números bem parecidos com o Davi Luiz, então nas características se mostram bem semelhantes. E aí eu quero saber a opinião, é claro, do nosso querido amigo Bruno Castanha. Eu acho, né, Cleitinho e Perrotinho, acho que é a aposta, né, cara? O Fabrício Bruno chega hoje no Flamengo como mais uma aposta. É diferente. Toda contratação é aposta. Sim, o Davi Luiz, mas quando você pega um jogador que já é consagrado, já rodou, você tem mais expectativa em cima dele do que um jogador que está começando. No Cruzeiro era muito novo ainda, né, cara? Tem 25 anos agora, foi para Chapecoense e depois para o Bragantino, 2 temporadas no Bragantino aí, né, e se destacando lá, jogando ao lado do Léo Ortiz. Tanto que o Natan não conseguiu ser titular em nenhum momento, com os dois jogam um jogo ou outro, normal, mas a zaga titular era o Fabrício Bruno e o Léo Ortiz. Então, assim, vamos ver, ele tem alguns números aí, né, interessantes, outros nem tanto, normal, mas ele é um jogador que tem muita bola longa, né, cara, ele gosta desses lançamentos. Acho que a construção, ele consegue se virar bem e sair jogando, tanto que o Bragantino também é um time que bota a bola no chão e sai jogando. A gente enfrentou o Bragantino várias vezes aí, né? E a gente sabe disso, o Barbieri gosta disso também. Então pode se enquadrar, pode se encaixar, né? No Flamengo, é alto. Né, 1,90m, né? 1,90m. Então tem a bola aérea. Vamos ver, cara. Vamos ver na prática aí se ele vai chegar. Difícil hoje você falar que ele chega para ser titular, mas, né, tem chance sim. Repito, é uma aposta. E vamos ver no dia a dia aí como ele vai se enquadrar. Tem preferência para jogar pelo lado direito, até pode jogar do lado esquerdo, mas tem preferência para jogar pelo lado direito. Vamos ver, será que ele vai formar dupla com o Davi Luiz, Cleitinho? Acho que sim, né? Eu tenho essa impressão, pelo menos nesse primeiro momento em que o próprio Rodrigo Caio está fora. Eu confesso, eu não lembro de ver ele jogando. Eu sei que ele era titular do Bragantino, mas eu não lembro assim, caraca, Fabrício Bruno jogando. Eu não lembro. Também então, assim, eu vou muito no que a galera vai me passando de informação, vídeos, etc. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, Perrotinho, é que o safado é rubro-negro mesmo. Caraca, puxaram os prints aí de antigamente que o que ele manda um chupa-galo... É muito bom. Pô, se o David não sei o que, é maravilhoso. Olha, se foi por isso a sua contratação de identificação com o Flamengo, já chegou no lugar certo. Agora é só vestir a camisa e bola para frente. Só um detalhe. A merda só que me chama a atenção
é que quando, por exemplo, o Castanha fala assim, jogador que gosta muito de bola longa, cara, já vem o alerta Rafael Vaz na minha cabeça, né? Já vem logo a musiquinha do Zopilote, já vem tudo na minha cabeça e eu já fico, pelo amor de Deus, bola longa não, irmão, para. Só para falar, os amigos estão falando veloz, eu não sei se ele é, mas ele faz boas coberturas. Ele tem, sim, esse entendimento, tempo de bola, né, e faz essas coberturas, vazia muito lá no Bragantino. Meu amigo botou ali no chat, falando, Bragantino vendendo para o Flamengo? Não, o Flamengo pagou a multa dele. A multa dele que é baixa, realmente. O Flamengo pagou a multa dele, fechou com o jogador. Um abraço, nada o Bragantino pode fazer.